verdade, eu vim de uma família de médicos, né? Meus pais são médicos, minha irmã mais nova é médico também agora, mas enfim. E sempre foi tido como uma coisa meio natural, assim, nunca foi imposto, mas sempre rodou a medicina no nosso convívio e sempre de uma forma agradável. Meus pais nunca trouxeram a medicina como uma coisa pesada, como se fosse uma coisa de sacrifício, sempre como uma profissão normal e que eles sempre fizeram com muito prazer. Então acho que isso sempre engajou e nunca... Outro dia eu até comentei isso, o que você faria além da medicina? Nada, não me vejo fazendo realmente outra coisa. Tem coisas que a gente não explica, né? Eu sempre tive vontade de estudar na UF, em Niterói, porque eu não sei. Mas enfim, talvez achasse uma faculdade mais divertida, mais leve, enfim. E aí eu passei, fiz UF, e quando eu entrei na faculdade, minha mãe é ginecologista e meu pai é cardiologista. E eu sempre falava que eu não tinha ideia do que eu ia fazer, mas que eu sabia que eu não ia fazer ginecologia e obstetrícia. Isso no primeiro ano de faculdade. E aí acabei indo mais para cardiologia e depois eu saí, fiquei na cirurgia, e aí comecei a entrar no mundo da cirurgia. Quando você entra no mundo da cirurgia, você começa assim, você gosta de clínica, você começa a sentir um pouco da falta da clínica. E aí, cá estou eu no GO. E aí, com aquela visão cirúrgica que eu tinha inicialmente, eu entrei na GO por conta da cirurgia ginecológica. Só que aí eu entrei no Fernandes Figueira. Fiz a residência no Fernandes Figueira, foram 3 anos, eu fui o primeiro ano em que a residência de ginecologia e obstetrícia virou 3 anos. E aí eu conheci a obstetrícia, a medicina fetal, e aí realmente eu debandei um pouco mais para o lado obstétrico como formação maior, né? Com o lado da medicina fetal, o lado de uma gestação mais especializada. Depois eu acabei entrando no concurso do Ministério da Saúde para o Hospital dos Servidores, e aí entrou realmente a coisa de juntar o lado do conhecimento fetal com o lado da prática clínica, aí sim da gestação de alto risco, que hoje em dia eu acho que é o que a gente chama de nosso xodó, é a gestação de alto risco. A minha primeira pergunta que passa é por que ela veio a mim, né? O que trouxe essa paciente a mim? Na maioria das vezes são indicações de alguém que já teve uma experiência, e quando a gente entra na gestação de alto risco, alguns médicos, quando essas pacientes têm patologias, elas vêm a mim e na verdade vem uma responsabilidade, ainda mais dependendo da situação que a paciente tem, muito maior no sentido, cara, essa paciente veio a me procurar especificamente, ela não está fazendo uma pesquisa completa de vários obstetras para ver com quem que ela vai ficar, ela veio porque ela quer fazer esse pré-natal. Então te traz uma responsabilidade, uma sensação de parceria com aquela paciente muito maior do que simplesmente uma pesquisa aleatória em relação ao seu obstetra. Quando chega o bebê, eu falo, e algumas pacientes já tiveram mais de um filho comigo falam isso, eu tenho aquela palavra do seja bem-vindo. É quase que um automático quando ele nasce, seja por parto normal, seja por cesariana, eu receber e falar seja bem-vindo. Porque eu acho que, de certa forma, a gente acaba que tem essa primeira apresentada para todos os bebês que vêm. Seja o mais prematurinho que tenha nascido, ele vai ouvir o seja bem-vindo. O mais chorão que nasceu, que gritou e às vezes não ouviu muito, mas ele recebeu um seja bem-vindo. E a sensação de entregar, ainda mais quando tem algumas pacientes que vêm com uma história muito sofrida, é sempre muito confortável, né? Tratar da saúde da mulher é sempre, eu acho que é um desafio enorme, né? Porque nós somos um grupinho não muito fácil. Mas o que eu falo muito nas consultas é que como é uma troca, né? Porque às vezes alguns pacientes chegam com uma queixa que às vezes eu fico pensando assim, gente, eu também tô assim. E aí você naquela troca, você também usa experiências suas e obviamente com embasamentos científicos do que a gente estuda e vai mudando e é uma metamorfose louca a cada consulta, mas é um desafio delicioso. Realizada super. Tô com 40 anos agora. Onde você queria estar com 40 anos era onde eu tô. Acho que é isso.